Muito bom dia a todos e todas. Bom ver pessoas logo cedo pela manhã aqui. Ontem nós tivemos uma festa que, pelo que eu soube, foi bem bacana. Quem esteve na festa se divertiu, aproveitou bastante. Mas estou vendo todo mundo com o rosto ainda bom, sinal que nós estamos com a saúde em dia, a força em dia, a vitalidade em dia. Conseguimos ainda festejar, comemorar, aproveitar. E no outro dia pela manhã está todo mundo pleno, assim, com cara de descansado e ainda vivaz para mais um dia repleto de atividades. Hoje é o último dia do nosso evento, do 27º ENACOR e 50ª RAPV, além da programação de conteúdo que acontece aqui no Auditório Minas Gerais e também nas outras salas de conteúdos e também de oficinas e minicursos que se espalham aqui pelo espaço do Expo Minas. Ao fim da nossa programação acadêmica, nós também teremos a solenidade de encerramento, com premiações especiais, para aí sim finalizarmos o nosso evento. Com certeza vai ser um encerramento com chave de ouro, para poder fazer jus, a tanta qualidade, tanta coisa interessante, tanta inovação, tanto conteúdo que eu tenho certeza que impactou e vai gerar frutos no trabalho de todos vocês que passaram pelas nossas salas de conteúdo. Abrindo os nossos trabalhos de hoje, nós vamos ter a nossa primeira palestra que tem o tema Tecnologia e Endereçamento, Gestão Inteligente para uma Brasília 100% sinalizada. E para abrir os trabalhos oficiais dessa palestra, eu convido ele, que tem a dupla missão de ser o presidente e secretário dessa mesa. Conto com as palmas de todos vocês para recebermos no nosso palco Carlos Thiago dos Santos, do DER de Minas Gerais. Seja bem-vindo, Carlos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui participando dessa palestra junto com o pessoal da Sinales. Convoco o palestrante Gabriel Leque e Jefferson de Souza Oliveira para subir ao palco. Uma salva de palmas para eles. Gabriel Leque é um engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, com MBA em Gestão Empresarial, MBA em Lean Manufacturing e pós-graduação em Engenharia de Tráfego. Atualmente gerente de operações na empresa Sinales, onde atuou como engenheiro mecânico na área de gestão de contratos. Possui experiência como consultor de empresas no Sebrae e no Senai, com foco em inovação, processos produtivos e melhoria contínua. Já Jefferson de Souza Oliveira é arquiteto e urbanista com mais de 20 anos de experiência no serviço público. Atua no DR do Distrito Federal com foco em infraestrutura e mobilidade urbana, mestre em meio ambiente e desenvolvimento regional pela UNOeste e especialista em reabilitação ambiental pela UNB, dedica-se ao planejamento urbano e sustentável e acessibilidade. Fiquem à vontade, a palestra é sua. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui na pessoa do presidente da mesa, Thiago, a todos os presentes. E agradecer a presença de todos. Eu me chamo Jefferson Oliveira, sou servidor do DRDF. Estou como diretor de sinalização no DRDF, onde trabalho há mais de 10 anos aí nessa área de sinalização.
Nosso objetivo aqui nessa manhã é compartilhar com todos vocês a experiência do DF, no que diz respeito à gestão da sinalização de endereçamento urbano, uma gestão bem sucedida que foi realizada, tornando Brasília 100% sinalizada. O DRDF é responsável pela instalação e manutenção das placas de sinalização rodoviária, né, e das placas de sinalização de endereçamento urbano. Ou seja, além da sinalização rodoviária, sinalização horizontal e vertical, nós temos a responsabilidade, desde o ano de 2016, a responsabilidade pela instalação e manutenção de todas as placas de sinalização na malha urbana, sinalização de endereçamento urbano. Muito bem, do ano de 2019 até o ano de 2024, primeiro semestre, o DR conseguiu fabricar e instalar em torno de 14 mil placas de sinalização. Através do contrato de sinalização, um contrato feito entre o DR e a Sinales do Espírito Santo, no ano de 2024, no primeiro semestre, nesse último ano, em um ano de contrato, nós passamos de 14 mil placas produzidas para a instalação e produção de mais de 43 mil placas instaladas, ou seja, passamos de 500 placas por mês para 500 placas por dia. E aí, nesse momento, eu lanço a pergunta para vocês. Como foi possível o DR conseguir passar de produção 500 placas por mês para 500 placas por dia? Isso foi um feito alcançado pelo DR e mostra que existe uma gestão por trás desse fenômeno alcançado aí pelo DR, que tornou Brasília uma cidade 100% sinalizada. Deixa eu pegar aqui a nossa... Esse investimento que o DR fez na área de sinalização teve um custo significativo, e em que pese existia um sucesso em relação à sociedade, em relação ao governo, em relação à mídia, né? Então, foi uma repercussão positiva muito grande. Mas surge aí uma outra pergunta. Qual é a real importância das placas de sinalização de endereçamento urbano? Realmente, essas placas elas são imprescindíveis no que diz respeito à infraestrutura urbana? Sinalização é uma parte da infraestrutura dispensável ou é imprescindível para a mobilidade, para a garantia da mobilidade urbana? Existem maneiras objetivas da gente tratar isso. Então, não pode ficar no campo da subjetividade, ou seja, o gestor decidir sem qualquer critério. Então, nesse momento, o DRDF fez um estudo para poder justificar e entender se realmente as placas de sinalização de endereçamento são imprescindíveis ou não. Eu vou falar, então, da questão do conceito de malha urbana, o conceito de paisagem urbana, para que a gente possa entender se realmente essas placas são importantes ou não para garantir a mobilidade. A paisagem urbana, ela é um elemento visual da cidade, e essa paisagem urbana imprime na mente do usuário da cidade uma imagem. Então, quando cada um de nós aqui anda pela cidade, aquela imagem da cidade vai imprimir um significado para a gente. E isso vai facilitar ou não a orientabilidade dentro da cidade. Então, existe uma orientação natural que cada um de nós percebe dentro da cidade. E essa orientação pode ser medida através de atributos morfológicos da cidade. Baseado nesse conceito de abordagem morfológica,
A doutora Maria Elaine Kosdorff, que é uma doutora em arquitetura e urbanismo, desenvolveu uma metodologia de análise morfológica da cidade e estabeleceu alguns padrões morfológicos. Então, ela estabeleceu conceitos e sistematizou esses conceitos. Então, nós temos aí alguns aspectos funcionais, aspectos ambientais, aspectos simbólicos, aspectos econômicos, são aspectos que foram divididos para que seja feita uma análise da morfologia urbana da cidade. Entre esses aspectos, existe o aspecto topoceptivo, que ele mede o grau de orientabilidade que uma pessoa consegue ter baseado nos atributos morfológicos da cidade. Então, nós vamos nos ater a esse aspecto topoceptivo para que a gente possa construir aí a nossa maneira de avaliar aí a importância das placas. Então, no aspecto topoceptivo, nós temos 3 níveis de percepção, ou seja, o usuário da cidade ele vai ter 3 níveis de percepção ao andar por essa cidade. O primeiro nível é a percepção visual do espaço. Então, ela trata da interação do observador com o espaço. E a visão é o sentido principal, ou seja, é aquela primeira imagem que é imprimida na mente do usuário da cidade, quando ele se depara com essa paisagem urbana. Então, a questão visual é a mais importante. O nível de imagem mental, que é o segundo nível que a gente vai analisar, ele diz respeito ao uso da cidade pelo indivíduo. Então, são aquelas experiências que cada um tem na cidade, ou seja, uma padaria, a igreja, uma rotatória, um prédio público, enfim, são aquelas edificações ou aqueles espaços que imprimem um significado particular para o usuário. Então, cada um de nós, na sua região, vai ter algum espaço público que você usa que vai servir como ponto de referência para você se orientar pela cidade. E o terceiro nível do aspecto topoceptivo é o nível de representação projetual. Esse é o nível mais objetivo da análise morfológica. Esse nível ele diz respeito a projetos, mapas, análise de relevo, são questões mais técnicas. E entre esse nível nós vamos chegar na questão da placa de sinalização. Aprofundando um pouco mais, no nível de percepção visual, a doutora Maria Elaine estabeleceu alguns padrões morfológicos. Então, ela estabeleceu os efeitos visuais perspectivos e os efeitos visuais topológicos. O que é isso? Ela pegou alguns recortes de algumas imagens possíveis dentro da cidade e estabeleceu esses padrões, que ela vai poder enquadrar a imagem de cada ponto que foi estabelecido, enquadrar em um desse efeito visual topológico ou perspectivo. Mais à frente eu vou explicar como isso funciona. No nível de imagem mental, aí vem os conceitos de limites, bairros, caminhos, pontos focais e marcos visuais. E aí nós vamos nos ater aqui principalmente no ponto focal e marco visual, que é exatamente aqueles pontos de referência. A igreja, o prédio público, a farmácia, enfim, são espaços públicos que o usuário da cidade vai ter mais intimidade para servir como ponto de referência na sua orientação dentro da cidade. E na análise projetual, como eu falei, nós vamos para as questões mais objetivas, que são plantas, cortes, vegetação, estudo de relevo, e vamos chegar na placa de sinalização de endereçamento. A sinalização, ela estuda as relações funcionais entre os sinais de orientação e o espaço, e o comportamento dos indivíduos. Ela surge como resposta ao aumento da mobilidade social, com o objetivo de transmitir informações por meio da disposição adequada dos sinais. Na questão da sinalização, por ser um critério mais objetivo, ela se usa de signos, pictogramas, cores, são informações tão objetivas que facilitam a mobilidade, uma vez que o indivíduo vai estar em movimento, e essas informações elas são captadas pelo indivíduo com mais facilidade, facilitando aí a locomoção na cidade. Então, você vê aqui os pictogramas que são usados na sinalização, as cores, né? Que são informações mais objetivas que facilitam aí a percepção e a informação a ser transmitida.
Então, enfatizando aqui, todo sistema de sinalização pressupõe a existência de uma linguagem visual composta por pictogramas, textos, cores, organizados segundo regras específicas dentro de uma estrutura pré-determinada. Então, você tem uma linguagem universal, padronizada, de fácil acesso e de fácil percepção. Então, a sinalização, ela é uma maneira mais objetiva de você locomover, de você facilitar a locomoção na cidade, perdão. Bom, no caso do Distrito Federal, a sinalização de endereçamento urbano, nós utilizamos o Plano Diretor de Sinalização de Brasília. O Plano Diretor de Sinalização de Brasília, ele foi estabelecido para se adequar e compor de forma harmônica com o paisagismo e com a arquitetura de Brasília. Ele estabeleceu alguns modelos de placa bem peculiares e diferentes das demais cidades do Brasil. Se você observar aqui nessa imagem, o plano piloto de Brasília, o projeto de Brasília, ele tem o conceito de cidade-jardim. Então, você tem espaços bem amplos, espaços ajardinados, e os prédios bem horizontais. Então, as placas de sinalização elas foram elaboradas no plano diretor para compor com essa paisagem urbana do plano piloto. Então, nós temos as placas L, que são placas verticais, placas S, placas T, então, são placas que compõem com a paisagem urbana, são placas diferenciadas, né? Elas seguem o padrão de cores do padrão universal e a fonte helvética. Aqui são alguns modelos de placas de sinalização que são usadas em Brasília. Nós ainda temos as bandeirolas, que são utilizadas nas demais cidades, onde não tem tanto espaço físico, mas no plano piloto de Brasília, nós usamos aí as placas padronizadas do plano diretor. Quem visitar Brasília vai perceber que existe uma facilidade muito grande na orientação na cidade através dessas placas de sinalização. Falando assim de forma bem subjetiva, né? Bom, como eu falei, existe uma maneira objetiva de você avaliar a importância das placas de sinalização, que não pode ser a critério do gestor falar que gosta ou não gosta. Então, o DRDF, nós fizemos um estudo de caso para poder criar algum critério aí de avaliação da importância da placa. Nós pegamos os padrões morfológicos e fizemos uma análise morfológica de uma cidade específica, cidade do Paranoá. Paranoá fica muito próximo de Brasília e tem uma característica semelhante ao plano piloto, que são os eixos norte e sul e leste e oeste, mas numa escala menor. Então, nós pegamos essa cidade e começamos a aplicar a análise morfológica proposta pela doutora Maria Elaine. Então, o objetivo foi usar os 3 níveis de percepção: o nível de percepção visual, o nível de imagem mental e o nível de análise projetual. No caso do nível de percepção visual, nós estabelecemos um percurso na avenida principal e, nesse percurso, nós fizemos 10 paradas, 10 pontos de parada. Em cada ponto de parada, nós fizemos uma imagem frontal, uma imagem lateral esquerda e uma imagem lateral direita, em cada ponto desses. Por que foi feito isso? Porque em cada imagem, nós usamos e enquadramos num padrão morfológico. Então, foi feita essa análise em cada imagem dessa, nas 3 vistas, lateral direita, lateral esquerda e frontal, e enquadrado num padrão morfológico, num efeito visual topológico e um efeito visual perspectivo, em todas as estações. Nós fomos enquadrando essas imagens semelhantes aí. E qual foi a conclusão que nós chegamos? Se vocês observarem, alguns padrões foram se repetindo. O que isso quer dizer? Para que você tenha uma boa orientabilidade na cidade, você tem que ter uma unidade seguido de uma diversidade. Unidade seguido de diversidade de imagem. Se você tiver só um padrão de unidade, você dificulta a orientação. Se você tiver muita diversidade na imagem urbana, você também dificulta a orientação. Então, o ideal é você ter uma sequência de unidades
de edificações semelhantes e, eventualmente, uma edificação diferente, ou uma imagem diferente. Por quê? Porque essas imagens diferentes vão servir de ponto de referência na orientação natural da cidade. Na conclusão dessa análise que foi feita, nós chegamos nesse gráfico e nessa tabela. O que quer dizer isso? Na sequência das 10 estações, você teve algumas edificações diferentes e a maioria iguais, e algumas diferentes e outras iguais. Você pode perceber nas cores aqui. Então, alguns efeitos visuais foram se repetindo, e sendo intercalados com efeitos visuais diferentes. O que isso quer dizer? Que durante o percurso da avenida, vocês possuem uma orientação natural na Avenida Paranoá. No entanto, se você observar, aqui no leste e oeste, você tem padrões que se repetem demais. Então, dentro do interior das quadras, você não tem essas edificações diferenciadas. E aí vem o nível de imagem mental, que aí vem a segunda parte aqui. Andando pela avenida, você vai perceber alguns pontos de referência. Seria administração regional, igreja, praça central, rotatória, posto de saúde e posto de combustível. São usos dentro da cidade que garantem uma referência de orientação dentro da cidade. As demais edificações, em toda a malha urbana, não existe qualquer diferença, são predinhos todos parecidos, dificultando a orientabilidade dentro das quadras. Onde você tem aí só essas referências de edificações diferenciadas. Quando você chega no nível de análise projetual, nós começamos a projetar possíveis sinalizações dentro da cidade. Então, a gente começou a projetar placas de endereçamento e avaliar se essas placas servem ou não como facilitador na orientação. E aí fica bem claro isso aqui, né? Você vai passando as imagens aqui, você não tem muita informação e nem prédios diferenciados aqui ao longo da avenida. E a placa acaba sendo um elemento urbano que facilita a orientabilidade dentro da cidade. Se você olhar na avenida, você não tem qualquer edificação que sirva como ponto de referência. Agora, se você olhar as placas, elas trazem informações bem nítidas e de fácil compreensão para o usuário da cidade. Vamos avançando aqui, aí você chega nessa conclusão de forma bem simples, né? Você não tem uma edificação que chama tanto a atenção e serve como ponto de referência, no caso da avenida, exceto aquelas que eu falei, né? Então, os resultados encontrados indicam que, em que pese existam algumas edificações que facilitem a orientabilidade e sirvam como ponto de referência, essas edificações elas não são suficientes para garantir 100% de orientação dentro da cidade, onde a placa de sinalização ela vem a suprir essa deficiência que a cidade tem. Bom, aí nós voltamos àquela questão. Considerando essa análise objetiva que torna conclusivo que as placas de sinalização elas são imprescindíveis para orientação e para a mobilidade dentro da cidade, mobilidade urbana, o DR fez esse contrato junto com a Sinares do Espírito Santo, contrato celebrado no segundo semestre de 2024, momento em que, nos últimos 6 anos, nós conseguimos fabricar e instalar 14 mil placas. E no primeiro ano de contrato, ou seja, do segundo semestre de 2024 ao primeiro semestre de 2025, nós conseguimos instalar em torno de 43 mil placas, tornando Brasília uma cidade 100% sinalizada. E aí eu repito a pergunta: como foi possível fazer essa gestão para que esse sucesso fosse alcançado? Qual é a maneira de gestão? Que ferramentas foram utilizadas para que isso fosse possível? Que ferramentas foi possível que a empresa adotasse que facilitasse a gestão por parte do Estado? E já garanto que esse sucesso dessa instalação dessas placas que foi alcançado, é possível estender também para as demais áreas do DRDF, a área de sinalização vertical rodoviária, a área de sinalização horizontal
Ou seja, a maneira de gestão, que é o diferencial, ela pode ser replicada para as demais áreas. Mas a resposta para essa pergunta vai ser passada pelo nosso amigo Gabriel, engenheiro da Sinales. Obrigado, viu? Oi. Eu queria agradecer a presença de todos. Bom dia inicialmente. É um prazer muito grande estar aqui representando a Sinales e em conjunto com a fiscalização para poder compartilhar os resultados do nosso trabalho. Bom, a Sinales é uma empresa que tem mais de 30 anos no mercado de sinalização. Estamos hoje com presença nacional em 9 estados, mais o Distrito Federal. Eu entrei na Sinales há 4 anos atrás, a gente trabalhava basicamente em 3 estados com maior força. Hoje já estamos em 9, mais o Distrito Federal, e a perspectiva de continuar o crescimento. Isso é muito bacana. Aqui eu coloquei algumas fotos. Nossa matriz, nossa filial no Sergipe, nossa fábrica do Distrito Federal, que eu vou falar mais dela, que é o objeto do estudo aqui presente. Nossos principais serviços: sinalização horizontal, sinalização de dispositivos de segurança, sinalização semafórica, dispositivos auxiliares, projeto de sinalização viária. Nós temos equipe de projeto de sinalização em vários estados do Brasil, sistema de transporte inteligente, sinalização vertical. Nós temos também uma empresa parceira que faz parte do grupo, que é a Atma. Ela é uma empresa provedora e desenvolvedora de tecnologias que permitem que a gente atue de forma mais inteligente na gestão e na aplicação de metodologias para a sinalização viária. Esses principais produtos estão relacionados à mobilidade urbana, segurança e gestão. Aqui temos alguns exemplos dos produtos da Atma. Estão relacionados principalmente ao desenvolvimento e produção de hardware, como semáforos, controladores, botoeiras e aplicação de sistemas inteligentes de sinalização, né? Laço virtual, ATS-PM, UDAI. Esses sistemas, eles permitem que o semáforo atue de maneira inteligente, ou seja, os tempos semafóricos possam ser variados de maneira automática, com base nas informações de fluxo, de tráfego e velocidade dos veículos. Além disso, é possível contabilizar os veículos por tipo, velocidade média dos veículos e demais informações que são suficientes para fazer os estudos relacionados a tráfego e inteligência de gestão semafórica. Como o Jefferson já informou, Brasília é uma cidade diferente e tem um plano diretor de sinalização. Esse plano diretor complementa a cidade no sentido dela ser planejada, né? Todas as vias são planejadas e foi desenvolvido esse plano diretor para complementar e permitir que o usuário ou a população consiga se movimentar de uma maneira fácil e racional, né? Inclusive, uma curiosidade, o sistema de sinalização, ele virou uma espécie de ícone da cidade. É comum você estar lá e perceber na mesa das pessoas, funcionários públicos, de empresas, umas placas menores com o nome dela que remetem a esse tipo de placa que é utilizado lá. É bem interessante, de fato é um marco da cidade, representa a cidade, esse sistema de endereçamento. Os tipos de placa principais desse sistema são as placas S, que são as placas maiores, horizontais, que têm as principais informações relevantes das regiões administrativas locais e as principais rodovias. As placas de tipo L são placas direcionadas para os blocos e quadras que possuem em cada região administrativa. E em locais que temos menor espaço, a gente usa um tipo de placa um pouco mais simples, que são as placas B, mas permitem ter as informações da mesma forma que as outras placas. Aqui tem algumas fotos que exemplificam nossa aplicação dessas placas. A pergunta, acho que essa palestra conjunta, ela tem 2 perguntas.
né? A primeira pergunta, que é o porquê, o Jefferson respondeu, da importância dessa sinalização. E a segunda pergunta é o como, que é onde a gente vai tentar explicar para vocês. O como começa pelo objeto do contrato. A contratação de empresa especializada em gestão de placa de endereçamento e turística. Essa gestão contempla fabricação, implantação e manutenção. Então, nesse caso aqui, desde o princípio, a gente não atuou como apenas uma empreiteira executora de obra. A gente atuou com a obrigação de fazer uma gestão especializada em todo o catálogo de sinalização de Brasília. Controle gerencial e sistematizado de todos os serviços. Gerenciamento informatizado das operações de campo, georreferenciamento, emissão de relatório de vistoria do serviço. Ou seja, esse contrato teve alguns diferenciais desde o princípio. Gestão da sinalização através do software, rotina contínua de vistorias, a gente temos equipe fixa de vistoria que passa em todas as placas de Brasília e trazem resultados do estado da placa, a situação dela, se precisa fazer alguma manutenção, se precisa ser trocada ou ela é ausente, precisa ser implantada. Georreferenciamento, todas as placas que são vistoriadas e implantadas estão georreferenciadas com posicionamento exato e informações como data responsável pela sinalização, pela implantação. Geoprocessamento. Todos esses dados são armazenados no sistema e isso gera informações diversas, tanto para a fiscalização, quanto para a gente como gestão, como empresa. O que permite esse sistema é o software Helios, desenvolvimento da Atma. Foi o primeiro software do Brasil de gestão e catalogação de sinalização horizontal, vertical de dispositivos. Esse sistema ele foi adaptado para as especificações do contrato. Nós já tínhamos o sistema base e fizemos algumas adaptações para ficar exatamente conforme a exigência contratual. Então, ele faz um controle de gestão e sinalização, gerenciamento de sinalização em larga escala, como eu disse, toda a sinalização que nós implantamos, ela é adicionada ao sistema em tempo real. Nossas próprias equipes de campo, através do celular, fazem esse cadastro. Temos relatórios detalhados. A medição mensal que eu entrego para a fiscalização, ela vem toda direto do sistema. Não é necessário ficar fazendo diversas planilhas, diversos relatórios, diversos relatórios fotográficos. Tudo é extraído direto do sistema. Georreferenciamento, como eu já falei. Controle financeiro, né? O contrato ele é imputado no sistema. Então, tudo que acontece relativo ao financeiro do contrato, seja quanto foi investido em cada cidade, ou quanto foi investido no primeiro mês, no segundo mês, tudo é de fácil acesso. E gestão de serviços de campo. Tanto a gente quanto a fiscalização consegue saber em tempo real onde estão as equipes, em qual localização, qual cidade e que tipo de serviço está executando. Aqui eu coloquei um vídeo que simplifica, que mostra como é simples a utilização do sistema. Então, se a fiscalização ou o órgão quer saber que placa foi instalada em qual quadra, você pode vir através do mapa, localizar, né, a região que você está procurando e ver o item. Ali vai estar detalhado todas as informações relevantes. Foto do antes, foto do depois e as principais informações. Quando foi instalado, coordenada geográfica, por quem foi instalado, qual foi a solicitação, qual foi a ordem de serviço. Todas as informações estão de fácil acesso para a agente da empresa e para a fiscalização. Também é possível selecionar uma região e ver a lista de placas que foi instalada, com as mesmas informações, todas as informações relevantes para a gestão do contrato. Toda a sinalização é catalogada. Isso permite fazer o gerenciamento das sinalizações,
controle de característica, ou seja, cada tipo de placa, toda placa é cadastrada com o tipo, especificação, dimensionamento da placa, garantia e vida útil. Ou seja, o sistema faz alerta a partir da data da implantação da placa, se ela já está do fim do vida útil ou do fim da garantia. Isso gera relatórios automáticos para a fiscalização, que pode definir se a gente deve fazer a troca, se a gente deve fazer uma manutenção. Placas que exigem reparo. As vistorias são feitas de maneira rotineira e o sistema já consegue identificar se a placa está pichada, se ela está danificada, se ela está com algum problema que merece a atenção do órgão e da empresa responsável pela gestão. Envio de sinalização para serviço de manutenção e aprovação das sinalizações cadastradas. Existe uma pessoa que fica diretamente com o sistema, que faz toda a avaliação das informações que estão chegando em tempo real, né, para ver se tem algum erro, algum problema, e ela aprova ou não essas sinalizações estão sendo cadastradas, tanto pelas nossas equipes de campo, quanto pelas equipes de vistoria. O sistema permite que sejam feitas ordens de serviço. Essas ordens de serviço podem ser feitas diretamente pela fiscalização. Cada ordem de serviço eu posso associar a uma ou mais tarefas. Essas tarefas podem ser direcionadas a uma ou mais equipes, e essas tarefas incluem exatamente que tipo de placa deve ser instalado e que tipo de local. Essas tarefas vão para uma agenda. Essa agenda nada mais é que um cronograma, né? Um cronograma que tanto a fiscalização quanto a gente pode fazer a gestão das equipes e saber já aonde essa equipe vai estar na semana para fazer as rotinas de fiscalização, as rotinas de gestão, ver se o que foi planejado de fato está sendo implantado, tudo de uma maneira muito fácil, muito visível, muito simples de trabalhar. Uma inovação recente no sistema é a detecção automática de sinalização. Durante a vistoria, a gente programa, a gente treina, na verdade, né, esse software de detecção, e ele faz a captação automática da sinalização local. Então, nossa vistoria ela é feita de maneira automatizada, por isso que ela é tão rápida. A gente consegue rapidamente fazer a vistoria de todas as placas que estão na região que foi solicitada a vistoria. Isso vai para um banco de dados e o sistema também automaticamente consegue mostrar se a placa está em perfeito estado, se a placa está pichada, se a placa está tombada ou está ausente. Isso permite que a gente consiga criar as nossas ordens de serviço e executar as tarefas. Essa vistoria a gente recebe ela em tempo real, né? Então, enquanto o vistoriador está fazendo essa vistoria de maneira automática, vai sendo cadastrado o banco de dados, que esses dados vão sendo tratados para gerar as futuras ordens de serviço. O detalhe desse sistema automatizado de vistoria é, no caso de Brasília, o objeto do contrato é apenas a sinalização de endereçamento. Então, ele não capta sinalização comum de rua. Por quê? Porque a gente selecionou e treinou ele para isso. Mas é possível também, através do sistema, fazer a captação de sinalização comum, sinalização de regulamentação e de advertência. Também é possível realizar a captação de sinalização horizontal e de dispositivos. O sistema tem um dashboard interativo que permite o acompanhamento diário e detalhado dos principais informações relevantes da obra, né? Então, a gente consegue ter a gestão financeira do contrato, acompanhamento de história de cada sinalização. Por exemplo, a sinalização foi implantada pela primeira vez em uma data determinada. Posteriormente, em outra data, foi feita uma vistoria, identificou que ela tinha um problema e teve que ser trocada. Todo o histórico dessa placa fica armazenado no sistema. E esse dashboard ele é completamente personalizável. A gente pode colocar as informações que a gente deseja. Por exemplo, se eu quiser saber como está sendo o desenvolvimento de uma região administrativa específica, eu consigo colocar um gráfico apenas para aquela região. Ou se eu quero saber o global da quantidade de sinalização cadastrada, eu consigo saber
tudo isso diariamente, tudo isso de maneira fácil, tudo isso permite uma rotina diária de acompanhamento da fiscalização. Como eu disse no início, as minhas medições são extraídas direto do sistema, ou seja, ele permite a geração de diversos tipos de relatório. Assim como o dashboard, que eu posso selecionar a região, a data, o tipo de placa, o valor investido, eu consigo também adicionar isso em um relatório personalizado que eu posso enviar numa rotina, conforme o contrato, para fiscalização. Então, todo mês, eu seleciono o mês anterior, do dia 1º ao dia 30 ao dia 31, e envio todas as características de maneira padronizada para que a fiscalização possa fazer o acompanhamento e liberação das medições, enfim. Esse sistema permite o acompanhamento de maneira fácil da fiscalização, permite fazer a auditoria sistemática de tudo que está sendo feito e permite o controle e a segurança, tanto para a empresa quanto para o órgão. Qualquer questionamento, a gente abre o sistema e encontra as informações fáceis e detalhadas de forma auditável. Como o volume, desde o princípio, era muito grande, a gente teve que fazer algumas inovações também na área de diagramação, né? Como o sistema de Brasília é padronizado, a gente fez um processamento automático e programou todos os tipos de placa no nosso sistema, e isso permitiu que a gente diagramasse um quantitativo muito grande de placas de maneira muito rápida. Ao invés de eu ter que desenhar ou escrever individualmente cada placa, basicamente aqui a gente seleciona o tipo e coloca a informação. Isso é um dos fatores que ajudou a gente a ter grande volume de placa para poder produzir também. Outra inovação importante para a gente conseguir os números que a gente conseguiu nesse contrato foi a utilização da impressão digital. A gente fez uma fábrica em Brasília dedicada a esse contrato, já prevendo que o volume era muito grande, e optamos pelo uso da impressão digital, ao invés do método tradicional de corte, recorte ou plotagem de película sobre película. Esse sistema é muito mais produtivo, afinal, tem uma máquina, né, que faz a impressão e o operador ele tem apenas que colar aquela película. Essa impressora permite uma alta fidelidade de cores, detalhes, resolução altíssima, baixo desperdício de material. Por quê? Porque esse sistema depende menos da capacidade manual que cada operador tem de executar o serviço. Ele é mais fácil de trabalhar. Então, além de maior produtividade, tem menos retrabalhos, menos problemas, menos desperdício de material. Durabilidade e resistência. Esse sistema usa uma película overlay que protege a placa de incidência de raios solares, aumentando a durabilidade. Versatilidade da aplicação, como a impressão, qualquer nível de detalhe a gente consegue fazer e aplicar numa placa, seja um mapa, seja uma figura específica, seja uma fotografia, é possível fazer com esse tipo de equipamento. Qualidade constante, justamente por ser uma máquina e a operação manual ser muito mais simplificada, erros diminuem e é mais simples de trabalhar, menos problemas e retrabalhos. No caso, esse equipamento é uma parceria da Mimac com a Avery, tem a capacidade de 10 metros quadrados por hora e uma capacidade média de, no nosso caso, 600 placas por dia. Claro que varia o tamanho, por isso que metro quadrado é razoável pensar 10 metros por hora. Por fim, esse projeto teve marcos e recordes diversos e resultados muito relevantes, muito expressivos. A gente instalou mais de 20.000 placas entre setembro e novembro, que foi o período em que as ordens de serviço passaram a ser liberadas, né? No mês de outubro, a gente instalou, em média, 420 placas por dia, em média. Isso, geralmente, é o que muitos contratos fazem por mês, né? Foi a nossa média diária. Esse ano, já passamos das 23.000 placas.
chegamos a ter 21 equipes concomitantes no contrato no ano passado, instalando placas. Então, como fazer a gestão de 21 equipes sem um sistema digitalizado que permita essa gestão ser facilitada, tanto para a gente como construtora, quanto para a fiscalização. 589 placas instaladas em um dia, foi o nosso recorde, também no ano passado, no mês de outubro. Até nossas equipes, incentivada pelo grande volume do projeto, né, bateu alguns recordes, chegamos a 76 placas instaladas com uma equipe durante um dia. Nossa fábrica chegou a produzir 672, também foi o nosso recorde. E o mais importante, que foram todas as regiões administrativas atendidas. Hoje, a gente afirma com alguma segurança que Brasília é a cidade que possui o endereçamento, o sistema de endereçamento mais completo do Brasil, né, como o Jefferson já citou. E é isso, chegamos ao fim da apresentação. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar os resultados. Estamos muito felizes de estar aqui. Agradecemos ao Gabriel e ao Jefferson por explanar aí tão bem como é importante a sinalização viária, né, para o ganho aí da mobilidade e a segurança, né, principalmente aí dentro de área de grande adensamento urbano. Vamos abrir agora o espaço para as perguntas. Fiquem à vontade para tirarem todas as dúvidas. Coloca o QR Code, fazendo favor, para que possa liberar as perguntas. Gabriel e Jefferson, parabéns pela apresentação, tá? Muito legal. Eu queria entender, assim, em termos de produtividade, qual é a sua expectativa? Quanto você acha que aumentou a produtividade da aplicação de placas da sinalização para a cidade? Em termos percentuais ou em termos de número de vezes? Qual que você acha que é a expectativa de ganho? Tivemos alguns fatores que permitiram essa produtividade ser mais alta que o comum. A fabricação dedicada e utilizando impressora digital foi muito relevante. A fábrica dedicada lá permitiu ter um foco de gestão naquilo, e trabalhar com impressora digital é muito bom, é muito mais fácil, é muito mais produtivo e gera muito menos problemas. Com relação à equipe de campo, o desafio não é exatamente a produtividade, porque, como você viu, a gente chegou a colocar 21 equipes. Então, em teoria, quanto mais equipes você coloca, mais produção você tem durante o dia, né? O desafio aqui está realmente fazer a gestão e organização das equipes. Essa é o grande desafio. Então, quanto mais equipes você tem em paralelo, maior é o nível de gestão que você precisa. E o software, com certeza, foi o maior responsável por ajudar a organizar esse nível de gestão. Complementando aqui a resposta do Gabriel, no que diz respeito à fiscalização, o grande diferencial aí é a maneira de gerir o contrato. Então, se antigamente eu tinha aí uma dificuldade em conferir placa por placa aí ao longo da malha urbana, com o sistema ficou muito mais simples de eu gerir essas informações. Então, fica muito mais fácil de eu ampliar as ordens de serviço. Então, se eu tinha insegurança ou dificuldade técnica de avaliar a ordem de serviço que eu ia emitir, agora fica muito mais fácil. Eu tenho mais dinamismo nas ordens de serviço e tenho garantia de fiscalização mais eficiente. Então, esse diferencial na gestão é que faz com que
fez com que eu saltasse aí de 500 placas por mês para 500 placas por dia. A maneira de gerir esse contrato ficou muito mais simples, mais fácil. O que me permite ampliar isso para as demais áreas da sinalização rodoviária, a sinalização horizontal, porque o grande diferencial é a maneira de gerir, né? E aí, somado a isso, vem a capacidade de fabricação e implantação por parte da empresa, né? Então, foi um grande sucesso essa modo de gestão aí através do sistema. Tanto é que você chega aí nas comunidades, lá nas cidades, nos bairros, todas as pessoas ficam muito satisfeitas com o trabalho. A sinalização de endereçamento, ela traz uma repercussão positiva muito grande no que diz respeito à cidadania, a pessoa sentir pertencimento ali de ter um endereço informado. Então, foi um grande acerto por parte do governo do Distrito Federal e por parte do nosso Departamento de Estrada de Rodagem ter adotado aí essa maneira de gerir aí a sinalização no DF. Jefferson, temos uma pergunta aqui, já pegando um gancho, você falando que a população teve uma boa aceitação e gostou do trabalho, né, realizado. Uma pergunta que não está identificada aqui a pessoa. Está perguntando se existe algum canal de comunicação para a sociedade e para as demandas e solicitações de novas placas ou manutenção delas, ou todas que precisam a partir do DR do Distrito Federal. Então, a responsabilidade pelas placas, pela fabricação, instalação, né, e manutenção, por parte do departamento, né? E aí existem os canais oficiais de comunicação. A ouvidoria tem um sistema lá chamado Administração 24 Horas, que o cidadão pode fazer essas solicitações. No entanto, a Sinales desenvolveu um aplicativo que está em fase de teste, né? Que já estamos usando de forma interna para que o cidadão possa acessar e colocar lá informação sobre a determinada placa, ou a ausência da placa, ou uma placa pichada, uma placa barroada. Então, esse canal do aplicativo já está em desenvolvimento e bem em breve, aí, no próximo semestre, provavelmente a gente vai estar em uso lá no Distrito Federal. É uma das ferramentas que a gente vai utilizar. Mas existem os canais oficiais, né? A pessoa entra em contato com a ouvidoria, faz o pedido e a gente faz a vistoria e instala as placas. Temos mais uma pergunta aqui do Djavan Santos, parabenizando primeiramente aí pela apresentação. A pergunta dele é: visto que as vistorias são em movimentos, como ou com que frequência são aferidas a retrorefletância dessas placas? São aferidas a Retrorefletância. retrorefletância. Então, a empresa, entre as exigências, né, de gestão dessa placa, a empresa tem um retrorefletômetro, né? Então, ela faz esses laudos periodicamente para que a fiscalização possa inserir isso nas ordens de serviço. Nós temos algumas situações lá no DF que temos placas bem antigas. Apesar da estrutura estar boa, a gente faz esse laudo de retrorefletância para poder avaliar se a placa ainda está sendo útil. Então, esse laudo é feito por parte da Sinales. Entre os quesitos da vistoria, além da estrutura, além da questão de pichação, tem a questão do laudo de retrorefletância, que a empresa fornece à nossa fiscalização. Só complementando, em toda ordem de serviço que existe, ou melhor, em toda vistoria que a gente percebe que a placa aparentemente está boa, mas a retrorefletância está baixa, para fazer a manutenção ou a troca, a gente sempre mostra o laudo de retrorefletância indicando que a placa está fora dos padrões. Porque às vezes a placa, né, a olho nu de dia parece estar boa, mas para ter segurança a gente faz toda vez que vai fazer a troca dessa placa, a gente faz o laudo. Temos aqui mais uma pergunta do Fred Mendes, aqui do DR de Minas. Ele parabeniza aí pela parceria entre o DR do Distrito Federal e a Sinales, e a eficiência e clareza no contrato ficou muito bem demonstrado
o que é ótimo para a população e um auxílio para os órgãos de controle, né? A primeira pergunta dele é: qual a frequência da fiscalização do veículo que faz a filmagem pelas ruas? Essa equipe, ela é fixa, né? Então, todo dia ela está atuando na rotina de vistorias. Foi pactuado que a gente passasse em todas as placas a cada 6 meses. Então, 2 vezes por ano, a gente passa em todas as placas do Distrito Federal. Parece muita coisa, mas com o sistema automatizado a gente tem conseguido fazer. A segunda pergunta dele é: a filmagem é realizada por celular, qual é o equipamento, né? E a IA permite que o nível de retrorefletância, permite verificar o nível de retrorefletância das placas? Hoje, o sistema não determina retrorefletância. Estamos trabalhando para isso. O sistema é feito automatizado, sim, de maneira celular, com o uso do celular, e também é possível fazer manual. Por quê? Porque existem muitas placas em Brasília que elas não estão na via que o carro passa. Então, o motorista, né, ele tem que sair do veículo e ir de maneira manual, mas geralmente é um volume bem menor de placa que às vezes está dentro do bloco, né? Você tem que acessar a pé para fazer essa vistoria. Pelo tempo, vamos aqui para a última pergunta, né? Tem uma pergunta aqui do Rogério Drummond. Pergunta voltada à gestão operacional. No início, em 1977, o substrato de placas tipo L e S era o concreto. Hoje, o aço. Conte-nos sobre o vandalismo e o furto e o impacto disso no contrato. O Rogério é do DENIT, do Piauí. Então, de fato, as placas lá no plano piloto, elas eram feitas em concreto armado. Elas eram feitas em concreto armado, né? E essas placas hoje estão sendo substituídas pelas placas metálicas, não por conta da questão do vandalismo. Algumas são possíveis você recuperar ainda a estrutura, mas a maioria já está com a estrutura danificada. Então, por questões de segurança, nós fizemos ordem de serviço para que, ao longo dos anos, agora a gente possa substituir todas as placas de concreto por placas metálicas. Recentemente, no Cruzeiro, nós tínhamos placas lá que estavam causando... Cruzeiro é uma cidade que está próximo da área do plano piloto. Placas que estavam caindo, causando grandes transtornos aí à comunidade. Então, foi feita ordem de serviço para substituir todas as placas de concreto por placas metálicas. Por questões de segurança. São placas mais pesadas, são placas antigas. A própria população ali tentou fazer algumas manutenções e aí danificou ali a estrutura. Então, todas elas vão ser substituídas por questões de segurança. Ok. Fechamos aqui, né, a palestra de gestão inteligente para uma Brasília 100% sinalizada. Agradecemos aqui o Gabriel Leque e o Jefferson Souza de Oliveira. Convidamos para vir ao centro aqui para receber o certificado da palestra e uma lembrança da organização da Enacor 2025.
Enquanto os nossos primeiros palestrantes e também o nosso presidente da mesa estão aqui posando para esse registro, a gente agradece mais uma vez pela qualidade dos conteúdos apresentados, abrindo com chave de ouro esse último dia de sessão de conteúdos do 20º Congresso, do 27º ENACOR, 50ª RAPV. Muito obrigado também à presença de todos vocês que chegaram durante o andamento da nossa primeira palestra.